Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens, portanto, ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste exato momento, os ministros retornando aos respectivos lugares. Portanto, a continuação da sessão plenária desta quarta-feira, em que continuaremos acompanhando, portanto, os ministros ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Devolvo a palavra ao ministro Gilmar Mendes para a conclusão do voto. Na ação direta de inconstitucionalidade 5394. Presidente, tal como eu falava quando fui interrompido, o meu voto tratava e trata dessas questões que já disse o ministro Fux, está na franja entre a questão constitucional e a questão política, e saber em que medida essas intervenções podem e devem ser feitas. E eu disse, inclusive, na sessão anterior, na sessão da semana passada, que nós tínhamos, nesse tipo de matéria, diante do voto do ministro Fachin, as mãos queimadas com as reformas políticas que nós tentamos fazer no próprio judiciário. E inserir-me na própria crítica que nós fizemos, ao dizer que nós entendemos que a matéria era uma matéria que precisava ser revista. Por quê? Porque demos uma decalagem de 10 anos entre a decisão indeferitória da liminar e a decisão de mérito. E nos sensibilizamos com os argumentos dos partidos de viés ideológico. Eu participei dessa decisão. E participei da construção que encaminhava o tema para a revisão da cláusula da fidelidade partidária. E disse qual foi o resultado. Qual foi o resultado? Você não chegou a ler. Não. O resultado foi extremamente danoso. Os partidos se estruturaram para criar, para os trânsfugas, novas agremiações. Uma vez que nós construímos, numa teoria dos jogos, a possibilidade, e era natural, que permitisse a saída para fundar novos partidos. Foi até uma fórmula, salvo engano, alvitrada pelo ministro Peluso. Qual foi o resultado? A multiplicação de partidos. Depois eu criticava a questão na qual eu votei inicialmente, salvo engano, um caso da relatoria do ministro Toffoli. A portabilidade. Votei inicialmente a favor da portabilidade, entendendo que quem saísse do partido poderia levar aquele ativo que cada parlamentar representa. Não obstante, qual foi o resultado? Esvaziamos os partidos, as agremiações, naqueles cálculos que se faziam, e o Congresso reagiu em seguida, aprovando uma lei, mostrando que havia um problema aqui. Mantivemos o mesmo entendimento. Desta feita, eu já critiquei disso. Nós estamos alimentando a portabilidade e estamos alimentando todas as negociatas que se fazem em torno desse tema. Por isso disse, reforma política feita pelo judiciário leva a problemas e a catástrofes. Está evidente também no debate que se travou quanto à doação de empresas privadas. O resultado está aí. Portanto, nenhuma dúvida em relação a isto. Mudamos o sistema para a doação agora de pessoas físicas. E, de novo, nós temos um modelo fortemente oligárquico de financiamento. O que diz a lei
ela pode mudar, e o Congresso pode mudar, que a doação das empresas, dizia eu, era de 2% do faturamento, o que é extremamente alto. Não se fala de lucro, mas se fala de faturamento, portanto, extremamente alto. Mas agora se fala de 10% da receita do ano anterior, da pessoa física. Qual é a receita dos controladores das grandes empresas? A receita anual. Bradesco, Itaú e todas as outras grandes empresas. Certamente muito acima de 100 milhões. 10% significa o quê? 10 milhões. Portanto, o modelo continua muito favorável aos muito ricos. E certamente as negociações vão ocorrer da mesma forma. Essa é a minha crítica de maneira muito clara e já a fiz, inclusive quando votei a matéria. Muito tranquilo. Acho que é, de fato, impróprio, como é impróprio, sim, usar a DIN, a DPF, a DC, para resolver causas específicas. E é preciso que isso seja divertido. E que nós saibamos que estamos julgando com esse tipo de repercussão, com essas consequências. Se alguém tiver uma renda de 200 milhões de reais, doação, capacidade de doação de 20 milhões, 40 milhões, 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. É um modelo, obviamente, esquizofrênico o que nós produzimos, sem alternativa para o legislador modificar, em campanhas que continuam extremamente caras, a despeito de se reconhecer, e esse é o esforço que se faz há muito tempo, inclusive na Justiça Eleitoral, de baratear a campanha eleitoral. Muitas das discussões que se fizeram e muitas das reformas vêm de impulsos, como já foi dito aqui pelo ministro Fux, da Justiça Eleitoral, das conversas com os políticos. Enorme dificuldade nesse processo, até porque, como nós sabemos e conhecemos bem, e já dissemos isso no plenário, esta é uma reforma muito mais complexa do que aquela que nós não conseguimos fazer até hoje, ministro Lewandowski, Vossa Excelência que participou tanto do Estatuto da Magistratura, porque ela concerne a vida do parlamentar, que considera que o modelo ideal é aquele que o levou até lá. Esta é a questão que se coloca. Daí a dificuldade. Por isso que a reforma anterior tinha sido extremamente responsável. Por quê? Porque era necessário que se passassem 10 anos. Foi uma forma de permitir esse avanço que ocorrera e que deu essa decalagem de 10 anos e que nos levou a esse equívoco. Equívoco nosso, equívoco do Supremo Tribunal Federal. Autocrítica que eu fiz e continuarei fazendo, incomoda quem quiser. Porque nós não falamos para as pessoas, falamos para a história. Nós estamos, na verdade, tentando chamar a atenção para erros que nós mesmos cometemos. Ministro Toffoli, quando muito preocupado com essa questão, e ele se lembra, e um dia ele até brincou, eu disse, ministro Toffoli, que se dedica a essa questão, ao direito eleitoral, acredito, desde a fase de estagiário. Você lembra quando foi a sua... Chamou a atenção para o seguinte fato, a JBS, antes da JBS se tornar notória como se tornou, tinha doado 450 milhões. Vossa Excelência mandou fazer esse levantamento na
Justiça Eleitoral. Praticamente 10% de todas as doações declaradas na campanha de 2014, 10%. Vossa Excelência já estava estarrecido, mas aí Vossa Excelência fez uma outra coisa. Uma bancada de cerca de 170 deputados, maior do que a maior bancada partidária. Vossa Excelência fez essa observação, dizendo que 450 milhões foram doados apenas pela JBS. E Vossa Excelência diz que esse sistema não pode funcionar. Isto a vero, fazendo a verificação apenas dos números declarados. Depois, Vossa Excelência, quando nós discutimos a questão da chapa Dilma Temer, Vossa Excelência, antes, na discussão sobre a impugnação, Vossa Excelência trouxe uma outra observação. Diante dos valores declarados, e veja, Vossa Excelência militou em campanha eleitoral, foi advogado de campanhas eleitorais. Vossa Excelência veio e disse, diante das declarações dos dois candidatos, Dilma e Aécio, me corrijo, a discussão aqui foi sobre a impugnação do mandato de Dilma Rousseff, o questionamento. Vossa Excelência disse, nós podemos, pelo menos, embora os números sejam extravagantes, estar felizes, 2006. porque tudo indica que o Caixa 2 foi banido. Vossa Excelência disse isso, naquela sessão histórica. E todos nós acreditamos. Por conta do montante. Comparado com eleições anteriores. Comparado com eleições anteriores e que Vossa Excelência tinha vivenciado. E depois, qual não foi a surpresa quando se verificou que os números eram muito mais extravagantes? Alguns começaram a falar em 600 milhões dos gastos da candidata, chegaram a estimar até em 1,3 bi. A própria situação do marqueteiro traduziu isto. A doação feita, desculpe-me, a conta do marqueteiro correspondia no TSE a 70 milhões. Não obstante, recebeu um outro tanto muito grande no exterior. Veja, portanto, presidente, que a questão é extremamente séria e continua a ser, porque foi feito algum tipo de reforma. Não vou dizer que a reforma não é substancial, é importante. E o Congresso fez, diga-se de passagem, aquilo que era possível de se fazer naquele contexto. Até porque não nos esqueçamos, embora houvesse extrema boa vontade do sistema político, primeiro há essa realidade, a dificuldade de fazer reforma para a próxima eleição. Essa dificuldade, ministro Gilmar, é mundial. Veja o que ocorre num dado país, e o noticiário demonstra isso nos últimos 2 dias da Europa, em que existe teto e existe vedação de doação de pessoas jurídicas. O teto da campanha presidencial neste país é, para o primeiro turno, 15 milhões de euros. Se houver segundo turno, se acresce mais 3 milhões de euros. E se fala numa denúncia que está sob investigação neste país, de que determinado candidato que fora eleito no passado teria recebido 50 milhões de euros por fora. Sim. A dificuldade é mundial. Essa dificuldade levou, após o escândalo do Watergate nos Estados Unidos, à criação da FEC, a Federal Election Commission, que o Marcos Vinícius mencionou na tribuna. Depois, a alteração, criando um fundo público de campanha eleitoral, à época na faixa de 60 milhões de dólares. Hoje esse fundo está atualizado em torno de 110, 120, mas nenhum candidato mais pega esse fundo. Porque ao pegar esse fundo público na campanha norte-americana, ele só pode acrescer um por um. Ele só pode recolher na iniciativa privada um a cada um que ele pega do dinheiro público. Então ele fica limitado a um teto. E quando não pega o fundo público, não tem teto. Isso levou na campanha de 2006 campanha de 2008, na campanha de 2008, aqui o McCain, o senador McCain, candidato republicano, que optou por receber o fundo público, ele ficou limitado a um teto de 180 milhões de dólares. E o Obama, na primeira eleição dele em 2008, só arrecadando na internet, ele arrecadou 800 milhões de dólares.
Então, veja a desproporção. Esse é um problema no mundo todo, né? Assim como o voto em lista aberta, voto em lista fechada. Quando nós viajamos, e Vossa Excelência também o fez nos 2 períodos que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra-presidente Carmen Lúcia, viajando, indo na Comissão de Veneza, na Comissão Eleitoral da União Europeia, viajando aqui pela América Latina, nós verificamos toda essa dificuldade de encontrar um modelo que seja ideal. E em todos os países que nós verificamos que a realidade é mais forte do que qualquer modelo, infelizmente. Agora, veja o seguinte, ministro. A captura da democracia pelo capital. Bom, mas, por exemplo, no caso Obama, aquilo ali foi um ato de legitimidade democrática. As pessoas doaram porque apostaram no melhor candidato. Eu acho isso legítimo. Estou fazendo juízo de valor. Não, sei, isso eu acho legítimo. Agora, por exemplo... As dificuldades... Por exemplo, nós aqui podamos o financiamento de pessoas jurídicas. Em todos os países do mundo que foi liberado o financiamento de pessoas jurídicas, hoje nós estamos assistindo. Ontem ainda eu assisti o ex-presidente Sarkozy saindo de uma medida de restrição à sua liberdade para prestar depoimento, para dizer como é que ele recebeu aquela verba de empresas e quais foram as contrapartidas. Aqui nós vimos o exemplo claro das contrapartidas. Israel, a mesma coisa. O presidente também sob suspeita exatamente do recebimento... Mas eu penso que a reflexão que o ministro Gilmar está fazendo é o seguinte: dentro dessa dificuldade, muitas vezes nós, na melhor das boas intenções, nos melhores desejos de melhorar a nossa democracia, acabamos por tomar decisões que acabam por criar situações que a realidade política vai buscar alternativas. Sua Excelência criticou e criticou muito, e não é a primeira vez que o faz, um caso que eu fui relator, o caso da portabilidade. O fato de Sua Excelência criticar essa decisão, né, eu não levo isso para o lado pessoal, eu absolutamente tenho isso como um debate absolutamente técnico-jurídico da maior dimensão e o faço com Sua Excelência, seja aqui em plenário, seja quando nós temos nossas conversas pessoais. Porque realmente nós temos que debater esse problema da democracia e do financiamento da democracia. Vejam que lá atrás, quando Nelson Jobim era presidente do TSE, se criou a verticalização. A resposta foi uma emenda constitucional que constitucionalizou a coligação. Ou seja, piorou a situação. A fidelidade partidária, se houve uma emenda constitucional para dar o mês da alegria. O trem da alegria. A janela. Então, veja, o mundo político, ele reage às nossas decisões. Aqui nós temos um caso específico em que houve uma reação através de uma lei. Mas essa lei, e já decidimos a unanimidade na cautelar, e agora vejo que caminhamos também a unanimidade no julgamento definitivo, ela é, como disse a ministra Rosa Weber, escancaradamente inconstitucional, na medida em que quer encobrir, quer colocar um véu, um biombo, na origem de recursos públicos que os candidatos recebem dos seus partidos, para que não se tenha uma vinculação com uma origem remota e, dessa maneira, escamoteie uma doação direta de uma maneira indireta. Isso, inclusive, hoje nós estamos recebendo denúncias que vêm da Procuradoria-Geral da República a respeito desta questão, a respeito de o que seria uma maneira de se interferir no mandato popular através do financiamento de campanha. Esse é um tema que nós estamos enfrentando, inclusive, na seara penal, e aí a importância dessa transparência. Se não fosse o Tribunal Superior Eleitoral, lá atrás, determinar esta transparência, não seria possível essa análise. E, ministro Fux, você tem razão, só que há um complemento aqui. Não é onde havia doação de pessoa jurídica, onde há democracia em funcionamento, com campanhas eleitorais. A gente não ouve falar desse tipo de problema, por exemplo, em Cuba. Em Cuba não há esse problema. Não, mas aí a gente na Rússia soviética não havia esse problema. Mas onde há democracia em funcionamento, esse modelo, seja com doação de pessoa física, seja com doação de pessoa jurídica. O grande Kohl, assim considerado porque conseguiu a reunificação da Alemanha, caiu por uma situação prosaica de doação
que foi feita por empresas dentro de um teto relativamente limitado, mas que era manipulado no partido para o seu grupo. E se discutia aí benefícios tributários para as empresas. Daí é ter vindo Angela Merkel. Essa é uma questão que se coloca. Não depende, portanto, necessariamente do modelo. E, claro, não se pode descolar a reforma, isso nós discutimos aqui, do sistema eleitoral do modelo de financiamento. Ou nem fazer a reforma do financiamento para induzir um dado modelo ou sistema eleitoral que nós imaginamos adequado. Essa é uma tarefa do Congresso. E esse é o ponto a ser discutido. E volto a dizer, isto foi repetido aqui, por exemplo, quando foi discutido, por exemplo, por Paulo Brossard. Me indica o dispositivo que diz que esse modelo de financiamento é privado e inconstitucional. Mas isso não está em discussão agora, porque vamos agora, o fundo eleitoral, na verdade, olhar o fundo eleitoral e todos os debates que se seguem e fazer os experimentos institucionais. Fui eu, Vossa Excelência, se lembra, que no TSE passei a defender a ideia do fundo eleitoral. Porque, como se sabe, só a campanha de deputado federal teria custado, segundo se afirma, nas últimas eleições, 5 bilhões de reais. Portanto, o fundo partidário e o fundo eleitoral, eles são insuficientes para esse sistema que nós engendramos. E nós temos a ver com a multiplicação dos partidos. Se nós olharmos, estimava-se, eu me lembro, por exemplo, de um excelente parlamentar que faz falta ao Congresso Nacional, Zé Jorge, que dizia que com aquela reforma, em pouco tempo, nós chegaríamos a 12 ou a 8 partidos. E nós detonamos isso com boa intenção. Ministro, Vossa Excelência me permite uma parte? Nesse episódio, eu participei desta votação e acompanhei eu também. O belíssimo voto do relator, ministro Marco Aurélio. Esse julgamento foi em 2006. E nós fixamos alguns parâmetros à luz da Constituição no que diz respeito às cláusulas de barreira possíveis. Nossa preocupação naquele momento foi evitar a asfixia dos chamados partidos nanicos, inclusive aqueles partidos históricos. E esta foi, inclusive, uma preocupação de todos nós. Os partidos vieram aqui à Suprema Corte, fizeram reivindicações que nós consideramos pertinentes. Agora, depois, todos nós, eu inclusive como presidente do TSE, fui ao Congresso Nacional dizendo que aquela nossa decisão não era uma camisa de força. Nós estabelecemos alguns parâmetros à luz da Carta Magna, que o Congresso, os parlamentares, estariam livres para fazer uma nova cláusula de barreira. Só o fizeram agora em 2017, 11 anos depois. Ou seja, também não reagiram a tempo. Muitas vezes não reagem, ou quando reagem, reagem mal, como nesse caso que nós estamos examinando hoje. Então, a responsabilidade não é só nossa. Não, quer dizer, nós reagimos ao estímulo legítimo. Pois não, mas isso não estou contradizendo, Vossa Excelência. Estou simplesmente... Vossa Excelência me permite apenas um testemunho como relator, e a votação foi acachapante. Foi? Né? Foi acachapante. Eu não me lembro assim, dos votos vencidos. Como na portabilidade. Por que se chegou àquela decisão? Porque simplesmente o legislador, ao instituir a cláusula de barreira, ele considerou a eleição pretérita. Então, ele sabia os partidos que seriam alcançados mediante essa mesma cláusula de barreira, né? E os possíveis eleitos que seriam também prejudicados. Daí a glosa do Supremo, e eu penso que àquela altura, considerados esses parâmetros, o Supremo decidiu bem. A questão que se coloca, ministro Marco Aurélio, a que eu estou me referindo, é que passou um lapso... O que eu quero dizer é que eu não estou arrependido do voto que eu proferi. Não, eu quero dizer que estou arrependido do voto que proferi. Exatamente por... Né? Se soubéssemos, né, o que nós sabemos hoje, o que aconteceu? Se o tribunal tivesse confirmado a liminar que deu, ou mesmo se tivesse indeferido a pretensão, ou melhor, deferido a pretensão
dias depois, meses depois, talvez 1 ano, 2 anos depois, mas o tribunal só veio a decidir depois de vencida a vacácio de 10 anos. Esse é o ponto. Nós passamos para o estamento político um sinal de que tudo estava bem. Vossa Excelência me permite. Veja, e Vossa Excelência também nem era o relator da matéria à época. Não, Vossa Excelência me permite. Nós estamos já às 17h30. Temos uma pauta com 9 processos e ainda não conseguimos encerrar o julgamento de um só. E depois se diz que nós atrasamos muito na apreciação dos temas. Então, veja, o ministro está com a palavra. No que diz respeito, portanto, a essa questão, nós levamos 10 anos para apreciar. Quando todo o impulso reformista já tinha passado. Obviamente que era um grupo de parlamentares, num dado momento, que fazia essa tentativa de reforma. Bem, então, presidente, a crítica que eu faço é a esse intervencionismo. Já brinquei aqui. Às vezes brincamos do reformador da natureza, do Américo Pisca-Pisca. É um desenho bonito inicialmente, só que depois isso tem consequências. E nós não podemos dizer agora, o problema é do sistema político. Essa é a questão que se coloca. E isto precisa ser discutido. Não é o ponto que se coloca. Não é a discussão aqui que, inclusive, teve a unanimidade dos votos quando da liminar. E que está voltando tempestivamente. Porque se nós, por acaso, nos arrependêssemos, isso não deve ocorrer, mas ocorre. Como ocorreu nesse caso, é preciso dar um sinal quando a matéria tem repercussão, mas está vindo também por conta das eleições. Na época, o Congresso estabeleceu o prazo de 10 anos. E isto ficou. Veja, sem nenhuma responsabilidade de todos nós. Não há nenhuma responsabilidade pessoal em relação a isso. Mas deu errado, como muitas das reformas que nós idealizamos. Até porque nós não entendemos, muitas vezes, do modelo. Eu já disse aqui. Muitas vezes nós não alcançamos toda a complexidade do processo. Para toda pergunta difícil, complexa, existe uma resposta simples, em geral, errada. Às vezes, apelando para o simbólico. Veja o que o próprio Congresso faz com os crimes hediondos. A toda hora, para mais um crime, mais uma resposta com crime hediondo. E depois, uma resposta que é falsa, não resolve o problema. E não resolve o problema por quê? Por uma razão. Porque não tem a ver necessariamente com a lei, num sistema em que não se julga, que a justiça criminal não funciona. É essa a questão. Portanto, presidente, discutir reforma no tribunal exige cuidado e eu vou continuar defendendo um self-restraint nesse tipo de matéria. O mínimo de obrigação que a gente tem é dizer qual é o parâmetro de controle, de que se trata. Até porque nós não decidimos inconstitucionalidade com base no acho que, não. É preciso indicar que nós temos uma grande responsabilidade, porque é bom não esquecer que temos o princípio da divisão de poderes. É bom não esquecer que quem tem representação é o Congresso Nacional. Aí eu tenho estabelecido os limites da jurisdição constitucional, Sim. que no caso se impõe. É preciso olhar isto. E nós, eu citava não faz muito Scalia, em que ele dizia, imagine na Suprema Corte nós decidirmos sobre o que deve impor-se aos Estados Unidos, não conhecendo a alma profunda do cidadão americano, nos investirmos desse tipo de poder. Um grande problema que existe aqui e que é óbvio é o seguinte: nós podemos achar que o ideal é isto ou aquilo, mas nós não fomos eleitos para isso. E é isso que está na Constituição. Pode ser que se tenha uma outra Constituição. Mas o dever de fundamentação é esse. Agora, não nos esqueçamos.
nós estamos num processo político complexo. Nós temos tido as nossas reações. O Congresso, o ministro Toffoli falou das emendas constitucionais que são aprovadas e que repristinam a ideia da velha polaca, que permitia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, na Hungria, era um case de sucesso. Excelência de conhecer. Vossa Excelência, que também tem as vivências aí no leste europeu, a Hungria era um case de sucesso em matéria de jurisdição constitucional. E a Corte foi tão bem, que passou a ir mal, ministro Fachin. Por quê? Porque os políticos disseram, é assim? Passaram a fazer a cooptação. E hoje impuseram limitações sérias à atividade da Suprema Corte. Não pensemos que os nossos atos são indenes à reação do sistema político. A nossa legitimidade só será reconhecida enquanto nós não estivermos alienados, não houver alienação em relação ao sistema político. Do contrário, vamos provocar reação. Não somos mais reconhecidos como legítimos. E passamos a produzir essas emendas. Quantas na área tributária? Quantas na área eleitoral? É aqui ou acolá, nós não fazemos o registro, mas é uma reação do Congresso. Agora, aquilo que é tópico pode se tornar sistêmico. E claro que nós não fomos investidos para isso. É evidente. É evidente. Gostem ou não, e eu vou continuar apontando esses equívocos, inclusive os meus equívocos. Tem uma obra, agora estou fazendo outra, sobre 9 anos da Constituição, agora 15, discutindo as várias... E digo, muitas vezes aqui nós nos equivocamos. Quanto a ter ideias ou não ter ideias, isso eu deixo aos meus leitores. Sei que os tenho muitos. Gilmar, o erro judicial autentica a nossa humanidade. É claro que nada na sociedade tem risco zero. É claro que nós fazemos tudo para acertar. Mas... Quanto a isto, estou absolutamente tranquilo, presidente. Tenho leitores no Brasil e no exterior. Talvez eles estejam errados. Alguns dizem até que o processo constitucional, e aqui está uma testemunha, mais do que testemunha, um interlocutor, um autor dessa frase, de que o processo constitucional brasileiro é um antes de mim e outro depois de mim. Não quero falar sobre isto, modéstia às favas, mas as pessoas que sabem o que foi feito no processo constitucional sabem que muito deve a esse trabalho. Portanto, quanto a ter ideias ou não ter ideias, ou ideias originais, o que eu não quero, e tenho ódio mesmo, é a dissimulação. A tentativa de dizer que no texto constitucional tem algo que não tem. Indique o parâmetro de controle. No direito alemão, quando a gente trabalha as ADINs, o controle abstrato, a gente diz, quem tem legitimidade? É requerente? É requerido? Qual é o parâmetro qual é o objeto da ação? Qual é o parâmetro de controle? Tem que se dizer isto. E isto é óbvio, sempre foi da cultura da nossa corte. Sempre foi assim. Não se pode colocar nada no lugar, na linha do eu acho que. Não. Nós temos dever de accountability. Nós devemos e buscar legitimidade. Que as pessoas... O professor Peter Hebel, que é um caro amigo meu, todos sabem que eu ajudei a difundir a obra dele no Brasil, na América Latina, em Portugal. Escreveu A Sociedade Aberta do Intérprete da Constituição. O cidadão precisa tentar entender o texto constitucional. Mas não o que nós decidimos que ele deve entender como Constituição, mas aquilo que ele consegue compreender. É nesse contexto que ele fala hoje, na sua teorização, nas suas últimas teorizações, da importância do amicus curiae no nosso processo, das audiências públicas. Modéstia à parte. Vossa Excelência entende muito deficitária a doutrina que entende, nessa concepção geral de norma jurídica,
que princípios podem ser parâmetros de controle? E nós o fazemos aqui. Não, mas você acha que há um déficit acadêmico nessa... Mas é preciso dizer qual é o conteúdo. Eu não posso ficar inventando conteúdo, é o que o Lênio tem chamado de panprincipialismo. Serve para a minha causa. Isso o Scalia critica nos Estados Unidos. Isso serve, como dizia Celso Antônio, cai a fiveleta para o meu... O que é devido processo legal? Nós discutimos isso aqui, o Supremo desenvolveu, e é preciso ter honestidade intelectual. É preciso ter honestidade intelectual para dizer, o Supremo, e todo mundo sabe, eu disse, o Supremo antecipou a ideia, mas eu fui o primeiro que disse que o nosso processo era um objetivo cefarre. Mas quem disse foi o Supremo, desenvolvendo esse conceito. É isto que precisa, presidente, estar assente. É isto que precisa ser compreendido. Desonra se faz, presidente, aplicando uma Constituição que não existe. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a isto. Absolutamente tranquilo em relação a isto. Eu não posso inventar uma Constituição. Podemos mudar de jurisprudência. Precisamos fundamentar. Mas é preciso dialogar com a doutrina e saber se isso é reconhecido. Não, eu acho que não pode. Não pode mesmo. É algo extravagante. Por isso que a doutrina é importante, e Heber coloca isso. É contrabando, não se pode fazer. Aqui, em qualquer lugar, não se pode fazer como doutrina sequer. Quando se propõe uma mudança jurídica, isto é elementar. Quando se fala de mutação constitucional, e eu aceito e discuto, a gente tem que fundamentar. Inclusive, isso é um processo. E já o fizemos várias vezes. A própria cláusula do devido processo legal, dali se extraiu aqui no Supremo o princípio da proporcionalidade. Esse caso que estamos a julgar, se me permite, ministro Gilmar, indo ao encontro do que Vossa Excelência está nos trazendo, que eu penso sintetizando, é encontrar os fatores de interpretação internos ao próprio direito e aos próprios conceitos jurídicos. Então, vejam que essa norma que nós estamos hoje a analisar, ela surge, tem uma origem de resposta a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, como eu disse, ela não surgiu de um nada, de uma invenção, de uma ideia panprincipiológica de república ou de transparência. Ela se fundamentou num caso concreto julgado em que, e eu fiz questão de citar aqui, ministra Carmen Lúcia, nossa querida presidente, fiz questão de citar, Vossa Excelência fundamentou dentro de parâmetros internos do direito. Vossa Excelência citou a Lei de Acesso à Informação como sendo uma lei aplicável e utilizável e que também submete à Justiça Eleitoral. E aplicou o princípio da legalidade. E aplicou o princípio da legalidade, ou seja, Vossa Excelência, naquela decisão que o Tribunal Superior Eleitoral tomou, não foi a transparência, é o republicanismo, Vossa Excelência fundamentou. Eu tenho aqui um parâmetro legal que me dá o direito, como juiz, como julgador, dentro do sistema interno do direito posto, para aplicar e obrigar os partidos a fazerem a indicação nas prestações de contas parciais de quem está doando para cada qual dos seus candidatos. Eu penso que isso é exatamente o caso concreto. Tanto é que votei exatamente assim, referendando a medida liminar. Entendi que, de forma muito clara, aqui não havia dúvida, mas não quis deixar de fazer a advertência, porque é evidente a nossa vocação, e até é perceptível, e até justificável, diante do processo político, que se quer fazer a reforma, às vezes com boa intenção, às vezes nem tão com boa intenção. Vamos assumir isso também. Que se tenta, e isto é muito comum no direito americano, se tenta armar uma causa para obter um dado resultado. E isso tem que ser repudiado mesmo. O tribunal não pode tergiversar em torno desse tipo de tema, porque ele assume riscos que não são da sua competência. Passa a invadir. Isto é uma falsa esperteza. Nós não podemos fazer isso mesmo.
E eu vou continuar censurando esse tipo de prática onde eu estiver. Onde eu estiver. Não condiz com o ethos da jurisdição constitucional. Não condiz com o ethos da jurisdição constitucional. Tenho, sim, ódio à manipulação. Tenho ódio à mistificação. Tenho ódio ao empulhamento. Nós construímos uma ciência que é reconhecida. O voluntarismo passou. A direita do Freies Recht, a doutrina do Freies Recht, passou. Nós temos que prestar conta, nós temos que dizer como que se desenvolve a nossa interpretação. Isto não pode ocorrer. Ah, mas estou fazendo numa boa causa. Boa ou má causa? Para uma boa causa. De boa intenção, já se disse, o inferno está cheio. Então, de modo, presidente, e eu se ofendi Vossa Excelência, eu peço desculpas, nós temos uma história de convivência não vou revelar a idade de Vossa Excelência, mas certamente próximo de 40 anos. Vossa Excelência também, não é, ministro? Não é nem a minha, nem a de Vossa Excelência. Portanto... Fica parecendo que só a minha que não pode ser revelada. E discutimos muitas vezes com fervor e depois também nos reconhecemos, como também em relação a Vossa Excelência, ministro Fux, sabe, tivemos muitas discussões no... E Vossa Excelência agora me lembrou um fato muito interessante. A primeira palestra que eu fiz sobre o processo civil em Alagoas, eu me lembro quando Vossa Excelência e a ministra Carmen estavam chegando juntos para falar no painel de direito constitucional. Também não vou dizer há quanto tempo foi. Pois é, eu me lembro, inclusive, que um dos maiores vexames que eu vivenciei foi ter de falar depois de uma palestra da ministra Carmen, desta feita no Rio Grande do Norte. Ela tinha sido aplaudida por mais de 4.000 pessoas, terminando com aquelas suas célebres considerações, que eu não vou saber repetir, de uma tia que se chamava Esperança, de uma tia que se chamava Dignidade, estava lá presente o Canutilho, e que ela dizia que gostaria de ter o nome de Dignidade, a sua Santa Mãe. E a mãe disse a ela mais ou menos assim: para com isso, minha filha, dignidade todos precisam ter. E o público veio abaixo. Em seguida, caiu a luz do auditório e nós ficamos numa situação dificílima, voltou a luz, mas não funcionava mais o ar-condicionado. E nós tentávamos falar, não para equalizar o sucesso que ela tinha, mas para pelo menos conseguir traduzir para o público alguma coisa que parecesse uma palestra depois daquilo que a ministra Carmen tinha feito. Mas não fui eu que desliguei a luz, viu, ministro? E todos nós dissemos, num pequeno painel, todos nós dissemos que só nós queríamos acabar. Porque, primeiro, a Carmen já tinha acabado, já tinha arrasado, não é? E, em seguida, nós não conseguimos mais falar diante do calor, né, causado por esse número enorme de pessoas. Eu nunca esqueci dessas tias da ministra Carmen e essa chamada dignidade. Voto com o relator. Vossa Excelência, portanto, vota com o relator, ministro Marco Aurélio. Presidente, só um brevíssimo registro histórico. No ano de 2006, quando o Supremo, por unanimidade, derrubou a cláusula de barreira, eu escrevera no início de 2006 para ficar o registro. Trata-se de um importante avanço da legislação brasileira. A tendência é de que nas próximas eleições já se observe um consistente saneamento do quadro partidário nacional. Tal providência é especialmente importante se for mantido o atual sistema de representação proporcional. Cuida-se de critério amplamente utilizado em outros países. Assim é na Espanha, na Suécia, na Alemanha e, concluo eu, também aqui, como naqueles quadrantes, a cláusula de barreira deve exercer um importante efeito saneador. Portanto, só para ficar o registro, que, diferentemente do que o Supremo decidiu, eu, desde lá de trás, defendia a cláusula de barreira e, portanto, deste equívoco não padeço. Ministro Marco Aurélio, para o voto na ação direta 53, qual o tempo que eu tenho para o meu voto?
quanto Vossa Excelência quiser, ministro. Eu não sei. Se há uma coisa que eu não tenho vocação é para cercear a liberdade de expressão. Presidente, em primeiro lugar, não concebo que uma decisão possa ser unânime, contando com voto vencido. Então, devo explicar, né, que o voto vencido foi um voto quanto à questão da eficácia do implemento da liminar. O tribunal furou, para utilizar uma expressão bem carioca, furou a jurisprudência e emprestou ao pronunciamento alusivo à liminar eficácia desde então, desde a promulgação da lei, e não desde o momento da apreciação da medida de urgência. O que está em discussão, e já gastamos a tarde inteira apreciando a harmonia ou não desse dispositivo com a lei das leis, que é a Constituição Federal. A previsão segundo a qual os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de contas dos partidos como transferências aos candidatos, sem individualização dos doadores. Questiona-se: essa cláusula final diz respeito à prestação de contas dos candidatos? A resposta, a meu ver, é negativa. Os candidatos informam a transferência, como está no preceito, a transferência verificada, tendo em conta, né, os partidos. Agora, o partido, ao prestar contas, este sim, para que revele a origem do numerário transferido, simplesmente transferido e não doado, né, aos candidatos, né, este sim, ele deve ser explícito quanto à origem do mesmo numerário. Por isso, acompanho os colegas declarando, e penso que não gastei mais do meu voto, nem por isso ele não foi fundamentado, né, acompanho os colegas para declarar a inconstitucionalidade da expressão sem individualização dos doadores. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência e, com a anuência do ministro Celso de Mello e atendendo a pedido de dois dos colegas que tenham um compromisso agora, eu suspendo este julgamento para dar continuidade amanhã e, na sequência, ministro Fachin, chamarei o voto apregoado. Senhora Presidente, aproveitando a sua declaração de ser vocacionada a não caçar, permitir a expressão do pensamento, então, e nessa linha, eu, em nome do advogado que representa a Ordem dos Advogados do Conselho Federal, Juliano Breda, e 10 amici curiae da ADC 44, que é de 2016, o ministro Marco Aurélio pediu no dia 4 de dezembro do ano passado. É uma matéria importante, né? Tão importante quanto o habeas corpus, porque é controle de constitucionalidade, uma matéria que versa sobre liberdade, um tema que está em debate. Eu queria, em nome das defensorias públicas da União, do Rio de Janeiro, de todas essas instituições representadas nessa ADC, fazer um apelo à Corte, à Vossa Excelência, aí ao relator, seria possível, não é? Estamos todos aqui, vamos continuar amanhã, porque somos as mesmas partes da DPF 444, portanto, não há necessidade nem de publicação de pauta, de nada, porque estamos todos aqui, vamos continuar aqui até amanhã, por conta do julgamento da DPF 444. Então, apelo que, em nome das 10 instituições e mais da Conselho Federal da Ordem, o apelo para ver se era possível o relator, amanhã, em algum momento, enfim, ser submetida ao julgamento da Corte, uma matéria que comove o país. Eu agradeço muito as considerações de Vossa Excelência e vou indeferir, vou dizer por quê. Em primeiro lugar, há uma pauta publicada e as pautas eu tenho objetivamente, com base
no regimento interno pautado previamente. Portanto, prefiro continuar desse jeito. Neste caso, quando liberada para ser pautada, no caso das ADCs, pendia ainda embargos o acordo nos embargos declaratórios que foram publicados, que não era do relator. Vossa Excelência me permite, nós cansamos de julgar processos objetivos pendentes ainda, né? O acórdão relativo a liminar. Sim, eu vou apenas... Evidentemente, a pendência de algo ligado a uma decisão precária e efêmera não prejudica a tramitação e o julgamento do processo, mesmo porque, uma vez ocorrendo, se declara o prejuízo dos declaratórios que impugnam o pronunciamento liminar. Começava dizendo exatamente, o ministro Edson Fachin, que foi o redator dessa matéria, da parte da cautelar, liberou ontem, me parece, uma decisão dessas embargos, que podem sim ficar prejudicados. Me permite, eu fui o relator. Não, Sua Excelência foi o redator. Falei redator, ministro. Redator para aquele acórdão, foi publicado, foi liberado ontem, foi publicado. Sequer tivemos ciências, então eu avaliarei oportunamente, levarei em consideração, porém não trarei amanhã para a pauta e lamentando que não possa atender o pleito dos advogados. Amanhã continuaremos. Nós também lamentamos. Obrigado. Mas agradeço de todo jeito a manifestação de Vossa Excelência. Obrigado. Agradeço aos senhores ministros, à Procuradora-Geral, senhores advogados, secretária das sessões, senhores servidores, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite.